Amém? Tem algum crente pentecostal aqui, como diz o pastor David? Irmão, aproveitando já, fala para o irmão que está do teu lado. Você está sentado no melhor lugar dessa igreja, que é do meu lado, aleluia. Amém, querido. Coloca a mão no teu coração, deixa eu te abençoar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com a tua unção nesse lugar. Vem, Senhor, sobre nós, para que nós possamos crescer em Ti, para que nós possamos receber aquilo que vem de Ti. Pai, em nome de Jesus, nos diminua, Senhor, mas que Tu cresça nesse lugar. Pai, que a expectativa não seja colocada naquele que está com o microfone, mas naquele que está sentado em um trono. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Queridos, nós estamos numa série chamada Enraizados. Eu não sei se você estava aqui na ministração da pastora Eliane, foi uma ministração poderosa, irmão. Você estava aqui, irmão? Amém. Se você não estava aqui, aproveita e assiste. Vai estar no embalo do Lagoinha Flix. Você pega aquela semana de primícias, já vai emendando tudo que você não assistiu, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E é interessante, irmãos, porque falar sobre estarmos enraizados é também falar sobre frutificarmos. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, porque é hora de ir mais fundo. Amém? Sabe o interessante de uma semente, queridos, é que ao mesmo tempo que ela está sendo pressionada pela terra, ela está sendo nutrido por ela. Percebe que às vezes Deus te coloca em situações que você não entende o motivo pelo qual você está passando por elas, mas você precisa aprender que no meio delas Deus vai te ensinar alguma coisa. E eu quero ler o texto base dessa nossa série de mensagens, que é Salmos no capítulo 1. Salmos no capítulo 1, no verso 3. Salmos no capítulo 1, no verso 3, a palavra diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Aleluia. Queridos, falar sobre estar enraizado, como eu havia dito, também é falar sobre frutificar. Mas eu preciso compartilhar com você algumas coisas que não é fruto. Perceba, talento não é fruto, talento é ferramenta. Porque aquilo que Deus te deu não é para que você performe, não é para que você suba no lugar onde Ele te separou, para que você apresente alguma coisa, como se fosse uma peça de teatro, mas é para que você manifeste uma presença que no secreto você gerou. Então, irmão, o talento ele vem para te ajudar, é uma ferramenta para que você cumpra o propósito que Ele te chamou. E é interessante porque o talento é uma ferramenta, e a ferramenta condiz com as nossas mãos. Ou seja, Deus sempre vai te mandar para um destino que é muito maior do que a ferramenta que você carrega. E é isso interessante, irmão, porque às vezes Deus te chama para ser um levita. E aí você olha, assim que nem eu, irmão, porque eu não sei você, mas eu não sei cantar. Quem assistiu aquela música Vem Rugir? Ô irmão, se você não assistiu, vai lá, assiste, compartilha com todo mundo. Eu falei para o pastor David, eu disse, rapaz, Deus te abençoou, porque você prega e canta, né? Musical da Disney. Mas fica lindo, irmão. Eu não tenho esse talento. E se fosse eu cantando essa música, se vem agora, mas tudo bem. Mas irmão, uma coisa que eu tenho aprendido é que talento não suporta ministério. O que suporta ministério é a presença de Deus. O teu talento vem para te ajudar, não vem para substituir aquilo que só Deus pode fazer. Então, em nome de Jesus, querido, você vem para a igreja, não é fruto, é compromisso. Porque existe um lugar onde você é abastecido, onde você é encorajado, onde você honra aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Então a gente precisa começar a entender que fruto é quando as pessoas provam da tua vida e sentem o sabor de Cristo. Obrigado pelo teu amém. Fruto, irmão, é quando você está no lugar que Deus te inseriu e mesmo diante de adversidades, você consiga mostrar que Jesus descansa em meio a elas. Porque você sabe, aquilo que Ele colocou no teu coração é muito maior do que aquilo que o mundo pode colocar contra você. E uma coisa, irmão, que tem roubado muitos chamados, se chama comparação. E eu vou te trazer um exemplo atual, tá bom? Para que você entenda. É simples, mas é muito profundo. Esses dias a gente estava de tarde conversando aqui. Estava eu, o pastor Tennyson, o pastor Walter e o pastor David. A gente estava trocando uma ideia. E o pastor Walter estava nos ensinando sobre igreja. Irmão, igreja é muito mais além do que aquilo que você pensa. Quer entender melhor sobre igreja? Entra para dentro, serve. Seja um membro que serve, porque você vai aprender muitas coisas.
Mas à medida que o pastor Walter estava falando sobre o conhecimento que ele tem de igreja, nos ensinando, eu comecei a sentir uma distância. E eu fiquei pensando assim, rapaz, é muito distante onde eu estou para onde ele está. E o interessante é que eu fui para casa pensando nisso, e no momento que eu estava, meu irmão, dirigindo, e Deus foi ministrando ao meu coração: ei, presta atenção, a comparação gera distância, mas a admiração gera proximidade. Irmão, em nome de Jesus, todas as vezes que você se compara com a construção do outro, e às vezes o outro está no acabamento e você está na fundação, muitas vezes essa comparação rouba de você a coragem, a energia de continuar trabalhando, porque você olha para o outro, ele já está tão avançado na construção, e quando você olha para a tua fundação, você até desmotiva e pensa: poxa, eu jamais vou conseguir alcançar o patamar que essa pessoa alcançou. Mas no momento que você admira e você honra aquilo que está sobre a vida do outro, que você toma como ponto de referência, isso traz para você uma energia e uma admiração para que você continue construindo, para que um dia você construa algo que condiz com a visão que você carrega. Irmão, a gente está no mesmo barco, a gente está debaixo de uma mesma visão, e que bom que existem pessoas que sabem mais do que eu, porque eu posso aprender com elas. Que bom que existem pessoas com mais experiência do que eu, porque eles podem compartilhar essa experiência comigo. Você está aqui, irmão? Então, em nome de Jesus, nunca compare o seu ministério, nunca compare o teu fruto, nunca compare aquilo que Deus tem para a tua vida com aquilo que Deus tem para a vida do outro. Eu quero compartilhar com você 4 pontos, e o primeiro deles é: decida passar pelas tempestades. Não precisa abrir, mas precisa prestar atenção. Em Mateus no capítulo 8, no verso 24 e 26, a palavra diz assim: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Os ventos e o mar fez-se completa. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Queridos, eu tenho entendido que nós passaremos por tempestades. Essa é uma tempestade onde Jesus estava descansando, mas também houve uma tempestade onde Jesus estava andando, e os discípulos se encontraram com ele e pensaram que ele era um fantasma. Todos conhecem essa história, o momento em que Pedro saiu do barco e estava diante de Jesus. Naquele momento eu entendi algo muito interessante, irmão, porque Jesus permitiu com que Pedro afundasse perto dele, para que não morresse afogado longe. E às vezes, irmão, Deus precisa te ensinar coisas que só em meio a tempestades que Ele pode te ensinar. Afinal de contas, bons marinheiros são feitos em mares revoltos. Irmão, quando nós aprendemos que a tempestade ela vem para nos moldar, que a tempestade ela vem para transformar aquilo que nós estamos vivendo, nós começamos a enxergar aquilo que nós estamos vivendo da ótica de Cristo. Quando você enxerga a história de José da ótica de Jesus, você percebe que o ser humano muitas vezes carrega algumas coisas que são traumas do passado. Então veja, se eu olho da ótica dos homens, quando José foi jogado no poço, ele estava sendo abandonado pela família, sim ou não? Mas quando eu olho da ótica de Deus, ele estava sendo levado para um caminho. Aquele era o caminho que o colocaria para um trono que já estava preparado. Só que Deus precisava preparar José para o trono que já havia sido estabelecido. O trono já estava lá, irmão, mas o caminho precisava ser percorrido. Então, em nome de Jesus, não desista no meio da tempestade, porque não existem tempestades que duram para sempre. Não existem tempestades que vão ficar para sempre na tua vida. Irmão, o carvalho é uma flor que é uma árvore que quando ela é plantada, ela dura de 500 a 1000 anos, irmão. E por mais que ela seja atacada, por mais que ela seja ferida, ela permanece. E é interessante isso, porque Deus cria cada coisa com um objetivo, e ele foi feito para permanecer. Então entenda, é por isso que Deus te diz para que você construa a tua casa na rocha, porque às vezes o que Ele te pede é para que você permaneça. Ah, mas por que eu passo por tempestades? Porque às vezes a tempestade revela o solo que você está construindo. Então percebe, irmão, que quando nós precisamos obedecer àquilo que Deus nos dá,
obedecer àquela direção que Ele nos coloca, porque quando nós estamos em meio à tempestade, nós percebemos que existe algo que Deus está estabelecendo em nós em meio a elas, e às vezes nós estamos levantando construções em solos que não são frutíferos, e é muito melhor Deus impedir que você construa algo no momento que você está na fundação, do que depois Ele deixe com que você construa algo e depois veja aquilo sendo destruído, porque nenhuma tempestade colocou à prova a tua construção. Então nunca subestime, irmão, a tempestade que você passa, porque existe um momento, existe algo, existe um ensinamento grandioso da parte do Senhor. E querido, tem outro exemplo que eu quero te dar. Sabe, existe uma árvore também que se chama terebinto, e é interessante porque ela exala um perfume muito bom, a quilômetros de distância, e ela serve, irmão, a seiva dela serve para curar. Quando ela é cortada, ela também exala um bom cheiro. Percebe, irmão, que por mais que Deus permita com que você entre na cova dos leões, eles irão jejuar diante da presença do Senhor que estará lá com você. O mesmo Deus que permite com que você entre na fornalha, é o Deus que diz que você sairá dela sem cheiro de fumaça. Então, querido, em nome de Jesus, o mesmo Deus que permitiu com que Jesus fosse colocado no madeiro, foi o Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. O mesmo Deus que levantou Moisés no meio do deserto, foi o Deus que não deixou com que ele perecesse no mar vermelho. Irmão, quando Ele te chama, não é que Ele não vai te tratar, Ele vai te tratar, mas é que você precisa continuar mesmo em meio às tempestades. Amém? Posso continuar, irmão? Sim ou não? Ponto 2 é assim, decida vencer suas fraquezas. Salmos no capítulo 61, no verso 2, a palavra diz o seguinte: desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Irmão, presta atenção, quantos de vocês reconhecem que possuem fraquezas? Só que quantos de vocês entendem que a tua fraqueza é a possibilidade de Deus se tornar grande em você? Porque aquilo que falta em você sobra nele, aquilo que você não tem, Ele tem, a necessidade que você precisa, Ele supre. Se você precisa de algo no meio do caminho, para que seja suprido, porque às vezes você sente falta de alguma coisa, Ele vai suprir aquilo que falta em você. E sabe, irmão, nós precisamos entender que a graça que Deus nos dá, é para que nós tenhamos a capacidade de vencer o pecado, que já foi vencido na cruz. Eu preciso que você entenda a mudança de mentalidade. Quando nós éramos escravos da lei, nós tínhamos medo do pecado, mas quando nós somos livres pela graça, nós temos a vontade de agradar ao Senhor. Então, a minha mentalidade é: eu agrado ao Senhor em tudo aquilo que eu faço, porque o servo, irmão, tem medo de errar, porque ele será substituído, mas você é filho de Deus, irmão. Filho não pode ser substituído. Então você não vive com o jugo do pecado, você vive com a mentalidade de agradar ao Senhor. Então, se existe alguma dúvida naquilo que você está fazendo, se pergunte: isso agrada ou não ao Senhor? Essa amizade que eu tenho agrada ou não ao Senhor? Onde eu estou inserido, as minhas palavras agradam ou não ao Senhor? E aí você não tem mais o medo de errar, você tem a vontade de agradar. Irmão, isso muda tudo, porque é muito melhor você presentear ao Senhor do que você pedir perdão. Então veja, você terá que pedir perdão, mas não ande com o jugo de pecado sobre você como se ele já tivesse força na tua vida, porque a graça te capacita a superar o pecado que você possa vir a precisar ser superado. Você está aqui, irmão? Então, em nome de Jesus, existe algo que a fraqueza nos ensina. A fraqueza gera dependência. Sabe quando eu aprendi isso? Eu tenho uma filha de 2 anos, ela vale por 10. Irmão, quem conhece ela sabe. Se ela passar por aqui gritando, deve ser ela. E aí, irmão, eu entendi que quando eu tô perto dela, ela come se eu der, ela dorme se eu ajudar ela a dormir, porque até mesmo a imaturidade te impede de descansar na presença do Senhor. Você vai entender isso. Então, quanto mais você é imaturo na fé, mais você vai precisar que o Espírito Santo habite em você e gere em você os frutos do Espírito Santo, para que o amadurecimento aconteça de glória em glória. Deus não te cobra perfeição, mas Deus te chama para ser aperfeiçoado todos os dias.
Então a tua fraqueza gera dependência, porque irmão, às vezes você está em situações que você precisa da ajuda do Senhor, porque você já pediu para todo mundo, ninguém consegue te ajudar. Você já pensou de todas as formas, mas você não encontrou nenhuma. E aí o último lugar, que deveria ser o primeiro a você buscar, é a presença do Senhor. E você se ajoelha e diz: Pai, eu não consigo, me ajuda. Pai, eu tentei de todas as formas, mas eu não consigo. Irmão, entenda, quando o povo estava saindo do Egito e chegando para a terra prometida, a terra era uma terra abundante, sim ou não? Manava leite e mel. Só que durante o trajeto, Deus ensinou para eles o que é dependência. Como? Olha, você pode comer o tanto que você quiser, mas é hoje, tá? O amanhã vem amanhã. O que ele está ensinando, irmão? Que no passo do processo que Deus tem para a tua vida, você vai aprendendo a depender. Quanto mais você dá um passo, quanto mais você cresce, você vai aprendendo a depender do Senhor, para que quando você esteja no lugar de promessa, você entenda quem foi que te manteve no meio do caminho, e você sabe que a tua bênção não é quem te sustenta, mas é o Senhor que te abençoa todos os dias. Você não se apega à bênção, porque um dia o Egito foi refúgio para fugir da fome, mas depois se tornou escravidão. Porque quando você se apega a uma bênção e se esquece do abençoador, aquilo que ele te deu como bênção se torna corrente, irmão, que te prende. Então, irmão, em nome de Jesus, apegue-se ao abençoador, porque o abençoador é que provê sobre você. Então, se você se acha fraco, se você sente que precisa melhorar em alguma coisa, peça sabedoria do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que pela graça de Deus, Ele vai te capacitar de glória em glória, como a luz da aurora. Aleluia, irmão. Eu não sei você, mas tem uma presença aqui, irmão. Oh, Deus. Ponto 3. Decida viver além das emoções. Salmos no capítulo 1, no verso 2 e 3, a palavra diz o seguinte: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele traz prospera. Eu aprendi sobre emoções com a minha filha. Você acredita, irmão? Quem é pai aqui? Irmão, pai sabe que filho tem muito mais para nos ensinar, mesmo que ele tenha tanto para aprender ainda, né? Eu estava um dia colocando minha filha para dormir, e eu estava diante do berço dela, e eu começava a orar por ela. Irmão, faça isso, ore pelos seus filhos, tá bom? Consagre os seus filhos. E eu orava por ela, e ela estava dormindo, irmão, roncava mais que tudo. Ela parece um motorzinho de Fusca, aqueles 1.6, brabo. E aí, eu orando por ela, Deus colocou algo muito forte no meu coração. Ele disse assim: ela não sabe que você está aqui, mas isso não significa que você não está. Alguns momentos a gente ora e pensa que Deus não nos escuta, quando na verdade Deus está nos colocando em um momento para emancipar a nossa fé das nossas emoções, para que a minha fé não seja condicionada àquilo que eu estou sentindo hoje, porque nem sempre você acorda bem, nem sempre você dorme bem, nem sempre o teu dia é bom, mas a tua fé não tem que ser condicionada àquilo que você vive, pelo contrário, aquilo que você vive tem que ser declarado pela fé que você carrega. Querido, eu não sei você, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que aquilo que está em mim é muito maior do que aquilo que está contra mim. Eu creio que as minhas orações são ouvidas, porque em mim está o Espírito Santo de Deus, e o sangue de Jesus está em mim, querido. Se você é salvo, não é porque você é bom, é porque Cristo é bom no seu lugar. E eu já conversei com pessoas que estavam convictas de que Jesus era o substituto delas naquela cruz, levando sobre ele seus pecados, mas elas não se acharam aptas para receber uma bênção que é dele. Então, querido, em nome de Jesus, não pare no meio do caminho. Tudo bem que nós somos indignos diante das bênçãos do Senhor, mas Jesus é digno no nosso lugar, e em Jesus, por Jesus, nós recebemos todas as coisas, por Ele, para Ele, tudo que foi feito se fez. Então não ache que às vezes Deus não escuta as tuas orações, não acha que Ele não sabe aquilo que você passa. Só que às vezes, irmão, parece que a oração não passa do teto. Eu já passei por isso, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu não podia ver a irmã do coque, que ela levantava a mão no louvor, eu estava botando a minha cabeça de baixo. Falei, hora que eu estou recebendo aqui, rábia. E Deus um dia me disse: até quando você vai depender de arrepio,
para entender que a minha presença está com você, independente daquilo que você sente. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, em nome de Jesus, emancipe a sua fé das suas emoções. Nem sempre você vai acordar bem, nem sempre você vai dormir bem. E sabe uma coisa interessante? Irmão, liderar adolescente é ótimo. Você sabe por quê? Chega um menino para você, quantos anos ele tem? 15. Pastor, minha vida está difícil, acho que acabou. Eu falei, o que foi, meu filho? Quantos boletos vem no teu nome? Ele olhou assim para mim, boleto? O que é isso? Eu falei, sua vida não acabou. Não, mas é porque é na minha sala, não sei o que, um problema lá e tal, e me chamaram de cabeçudo, não sei o que. Fica tirando bullying comigo. Eu digo, meu filho, deixa eu te contar um negócio. No dia que o primeiro boleto vir no seu nome, você vai entender o que é vida adulta. Porque boleto, irmão, ele depois que ele vem, até depois de morrer, ainda fica uns para o povo pagar. Então não, irmão, às vezes a nossa imaturidade, nós olhamos aquilo que nós estamos vivenciando e parece ser grande demais. Só que quando nós comparamos o gigante com o nosso tamanho, nós nos tornamos o padrão. Mas quando nós comparamos o gigante com o nosso Deus, Deus se torna o padrão da nossa vida. Então não é a adversidade que é grande, irmão, é o teu Deus que é. O teu Deus é muito maior do que aquilo que você passa. O teu Deus é muito maior do que aquilo que se coloca contra você. Então nunca compare a adversidade que você passa com a força que você tem pelo seu próprio braço. Mas sempre compare aquilo que você passa com aquilo que já foi liberado por Jesus naquela cruz por você. Irmão, e eu creio que todas as bênçãos, toda sorte de bênçãos já foram liberadas em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E eu não sei você, irmão, eu recebo todas elas. E eu recebo todas essas bênçãos. Eu vou acordar mal, eu vou crer em Jesus. Eu vou dormir mal, eu vou crer em Jesus. Nem que o inimigo roube a minha noite de sono, mas 3 horas da manhã eu estarei orando e decretando, porque o sono do justo não será roubado de mim. Eu irei orar pelo meu filho, que talvez ele está afastado. Eu vou orar pelo meu marido, que talvez ele ainda não entendeu a responsabilidade do que é ser líder de uma casa. Mas eu não vou deixar a minha fé ser influenciada pelas minhas emoções, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei naquele que enfrentou todos os pecados e fez dele um espetáculo público, para que nós possamos ser recebidos como filhos, para que nós possamos ser aceitos em Cristo, e por ele nós frutificamos. Irmão, falar sobre frutificar é muito mais sobre falar aquilo que você faz diante de Jesus, que reflete na vida do outro, porque uma árvore nunca dá fruto para si mesma. Então quando você frutifica, sempre vai trazendo resultado para a vida de alguém. Você pode cantar bem, mas só a presença do Senhor, só o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. Você pode pregar bem, mas só a presença do Senhor que alcança o coração. Só a presença do Senhor, só a unção despedaça todo o jugo. Então entenda isso, irmão, aquilo que você carrega é muito maior quando a presença de Deus é manifesta onde você está. Mas o inimigo sempre vai roubar de você o teu pensamento, porque se ele rouba de você o teu pensamento, afetando a tua fé pelas emoções que você está no dia de hoje, você vai começar a duvidar daquilo que Deus te disse. Então, irmão, em nome de Jesus, não deixe as suas emoções roubarem a fé que você carrega. Número 4, para a gente já correr para o fim. Confie em todo tempo. Salmos no capítulo 18, no verso 2, a palavra diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Existe um lugar de refúgio, existe um lugar de adoração, existe um lugar de crescimento, existe um lugar de avanço. E eu sempre gosto de correlacionar a fé com esse lugar. Quando eu falo sobre fé, irmão, eu falo mais do caráter de Deus, imutável, do que outra coisa. Perceba, se passa uma pessoa na rua que você não conhece, pede dinheiro para você, você vai emprestar sim ou não? Óbvio que não. Se você fosse emprestar, eu estou aqui, viu? Por quê? Porque você não conhece.
Mas se alguém que você conhece o caráter, que você sabe da índole, às vezes está passando por alguma necessidade, pede uma ajuda que você tem disponibilidade de ajudar, você ajuda sim ou não? Percebe que conhecer o caráter muda a atitude? Isso é fé, irmão. Tem gente querendo acreditar nas palavras de Deus sem conhecer a Deus. Tem gente querendo pregar um Cristo sem conhecer uma cruz. Tem gente, irmão, querendo carregar um evangelho sem saber o preço do evangelho. Não é porque é graça que foi de graça. Então, irmão, em nome de Jesus, no secreto, Deus vai fazer a tua semente frutificar. No secreto, Deus vai se mostrar para você de uma forma que Ele não se mostra em público. No secreto, Deus vai revelar para você coisas que só Ele tem para a tua vida. Porque grandes são os planos do Senhor, planos que você não pode imaginar. Planos que talvez, irmão, você jamais vai conseguir conjecturar na tua mente limitada. E eu posso te dizer uma coisa, irmão, só para a gente já correr para o final. Deus não nos isenta de sonhar. Deus só pede que nós submetamos os nossos sonhos aos sonhos dEle. Porque todas as vezes que nós criamos expectativa no Senhor, essa expectativa é ultrapassada, porque aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós temos para nós mesmos. Aquilo que nós precisamos da parte do Senhor é muito mais que Ele tem para nos dar do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. Então, querido, em nome de Jesus, se você entende que confiar no Senhor a todo tempo é conhecê-lo a todo tempo. Confiar no Senhor é conhecê-lo a todo tempo, porque quanto mais você conhece, mais você confia. Quanto mais você sabe o caráter, mais você acredita naquilo que é dito. Quanto mais você está no secreto, frutificando, mais Ele está colocando em você, irmãos, coisas que quando você estiver no teu momento de exposição, as pedras não irão derrubar você. E por mais que você seja cortado, aroma sairá de você. Por mais que você seja apedrejado, irmão, você vai resistir, porque aquilo que você tem foi gerado não na frente dos outros, mas foi gerado no secreto com o Senhor. Você pode ficar de pé, irmão, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus. Se você receber essa palavra, oh Deus.